Oi, gente! O vídeo de hoje eu quero finalizar aquela série Casamento às Cegas 50 a mais. Terminei ela ontem. Eu tô voltando agora de uma atividade que eu fiz com o Gabriel na escola. Uma tarefa de eu aprendi com pinturas. Foi uma delícia que a gente fez. Passei no sacolão pra pegar algumas coisas pra poder fazer maionese, fazer algumas coisas pra gente almoçar amanhã. E agora eu tô voltando pra casa, tenho que trabalhar, tenho que fazer algumas coisinhas, porque à tarde eu vou sair também. Enfim. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas sacadas que eu tive em relação ao Casamento às Cegas 50 a mais. Já terminou, já não vai acontecer mais nada. Então, se você ainda não assistiu, não assiste esse vídeo, porque eu vou dar spoiler. Eu vou falar algumas coisas que vão acontecer depois no decorrer dos episódios. Se você quer saber por você, então vai lá e assiste. Depois você vem e assiste aqui o que eu quero trazer em relação a alguns participantes que eu vi ali. E até mesmo a gente entender o comportamento humano. Essa é a ideia. Eu recebi um comentário do primeiro vídeo que eu falei sobre isso, no sentido que uma pessoa achou que era um desserviço esse tipo de vídeo que eu tô produzindo. Mas se você começa a observar o comportamento humano, como as pessoas reagem, como elas lidam diante das situações, como elas se entregam, como elas pensam... Gente, isso aí é um laboratório, é uma tremenda lição pra gente poder olhar o que as pessoas estão fazendo, aprender e não repetir. Então, eu não acho que foi um desserviço, além de que eu também preciso fazer coisas que aliviem a minha mente. Não é só conteúdo, entende? Então, acaba que entra um conteúdo aqui, né? Porque eu vou falar sobre algumas posturas que eu identifiquei ali em relação a alguns participantes e alguns comentários que eu também tive a mesma sensação que os famosos fizeram react da temporada. Eu tive a mesma sensação também. Enfim, vamos lá. Eu quero falar da Lucielma, que tava namorando o Mário Roberto. Todo momento da série eu senti ela muito entregue e muito... como eu posso falar? Ela era aquele tipo de pessoa que caminhava acreditando 100%, fazendo o melhor dela 100%. E isso me trouxe uma lição no sentido de que é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa agir todos os dias, dando o nosso melhor, fazendo o nosso melhor. Parênteses... Em relação à vida amorosa dela, ela era muito intensa e ela se declarava demais, no meu ponto de vista. E isso assusta um homem. Esse não é um papel que uma mulher deve fazer num relacionamento amoroso. Mas a forma como ela conduzia a vida dela, desde quando ela começou, ela sempre acreditou que daria certo, que ela ia passar pelas fases, porque você sabe, né? Não são todas as pessoas que vão passar, é só algumas pessoas que vão seguir, né, que vão se conectar e dar continuidade. Então ela sempre acreditou que isso iria acontecer, né, que ela iria passar pelas fases da cabine, que ela iria ter uma conexão, ela iria viver a lua de mel, e assim ela foi vivendo parte por parte, intencionalmente. Então a lição que ficou para mim é o quanto que ela não duvidava. É essa palavra que eu queria dizer. Porque quando tem dúvida, a nossa vida para. A gente não acessa, a gente não alcança, a gente não dá o próximo passo por conta da dúvida. E ela era uma mulher que não duvidou em nenhum momento. No final, na hora de casar, ela muito sã e consciente, sabia que o cara ia falar não pra ela. Tava nítido, gente, que o cara ia falar não pra ela. E aí ela foi embora. Quando ela foi embora, eu senti tanta alegria no sentido de que ela... Não que ela saiu primeiro do que ele, não nesse sentido. Por ela ter identificado que ela estava intensa demais, que ela tinha se entregado demais e que ela não merecia migalhas. Só que o grande finale foi péssimo. Quando ela fez isso, eu achei que ela estava muito dona de si. Que ela estava muito segura dela mesma. Só que aí no final, depois que passou e eles se reencontraram, gravaram depois de um tempo, né? Porque eu acredito que isso já tem mais de um ano gravado, tá? No meu entendimento, quando a gente faz umas contas, porque até editar tudo isso leva tempo, demora, né?
Aí eles se reencontraram, conversaram com os participantes para saber como estavam a vida no hoje, né? E aí ela surtou. Ela foi atrás do cara, ela se arrependeu de ter deixado ele lá. E aí ela mesma falou que ela precisa de terapia. E de fato, ela precisa de terapia para trabalhar isso, essa insegurança e essa carência, né? Desse lado amoroso que ela tem, né? A forma como ela conduziu o experimento como um todo, no sentido de acreditar, é uma tremenda lição pra gente, no sentido de que a gente precisa agir assim, se entregar, fazer o nosso melhor, sem duvidar, tá? Essa é a palavra. Agora, no quesito amoroso, ela lambeou tudo, entendeu? E ela tem uma carência enorme, é nítido de ver uma mulher movida por carência, o que ela faz, né? Então, ou seja, precisa tratar isso. E aí é o que eu falo, gente, em relação à carência, que é algo que eu venho trabalhando em mim, tá? Tô falando isso porque eu tô trabalhando isso em mim, porque eu me vejo, por muitas vezes, carente. E aí eu falo assim, não vou agir porque eu tô carente, eu não vou fazer porque eu tô carente. Porque carente, gente, quando a gente tá carente, a gente faz merda. A gente não faz boas escolhas, a gente não tá 100% segura de nós mesmas, entendeu? Então, o quanto é importante a gente entender isso e não agir movida à carência, a gente precisa tratar isso. E essa carência, ela não é tratada lá fora, ela é tratada aqui dentro. É eu comigo mesma, é eu olhando pra mim, trabalhando as minhas questões comigo, em terapia, em mentoria, enfim. Eu trabalho isso e não busco a resposta fora, tá? Então, é algo que ela precisa trabalhar. Mas na parte de não duvidar, de confiar, de agir, de se entregar, cara, foi uma tremenda lição pra mim, me inspirou, sabe, a aprender com ela. É aquele negócio, né? Na vida da gente, as pessoas que passam, as coisas que a gente assiste, um vídeo que eu tô gravando, nem tudo vai fazer sentido 100%. A gente extrai aquilo que a gente quer e descarta aquilo que não faz sentido. Então, que seja assim também na sua vida, porque é assim que eu ajo. Por mais que, por muitas vezes, a pessoa que eu tô acompanhando, que eu tô assistindo um vídeo, eu não concordo com muitas coisas que ela fala, diz e faz, mas ainda assim eu respeito as escolhas dela e extraio dela aquilo que faz sentido pra mim e coloco aqui pra dentro de mim. Eu consigo fazer essa peneira. E aí, fazendo essa peneira da Lucielma, é nítido de ver que a gente pode aprender com ela nesse sentido. Sobre o cara é um Zé Ruela, putz, sabe, ela teve um livramento no meu ponto de vista, um cara que num ponto, ele nunca alimentou uma expectativa nela, então ele teve uma responsabilidade afetiva, mas é um cara que é indisponível. Aliás, diga-se de passagem, os homens nessa temporada são indisponíveis, exceto o Ed, eu achei. Ainda assim, depois no final, achei que também estava indisponível, no sentido que quer viver a vida. Mas eu notei que são homens indisponíveis para poder viver, né? E quando uma mulher se relaciona com um homem indisponível, que nem você viu no relacionamento da Lick e do Léo, um homem indisponível, ele não vai, ele não luta, ele não corre atrás da mulher, ele não tem desejo. É nítido, você via ali nitidamente que o Léo não tinha desejo pela Lica. E não é só um desejo carnal, é um desejo de homem e mulher, é querer estar com a pessoa, entende? Eu vou desligar agora porque eu vou descer as coisas e vou gravar lá de dentro. Vim pegar meu tripé e pra gente conversando eu vou guardando as coisas e o meu gato tá aqui atrás de mim, né? Ele quer sair, na verdade. Agora vamos falar dos outros casais, gente. Vamos lá, um outro casal que eu admirei bastante na temporada foi o casal o Ed e a Aidê. Por que que eu gostei muito deles? No final acabaram casando, foi o único casal que casou, mas não deu certo, né? Se separaram no final, depois quando voltam para se encontrar, eles não deu certo pelas diferenças. Eu imaginei também que não daria, mas o que ficou para mim deles também de ensinamento para a gente se inspirar e aprender como agir, como viver, como ser mais leve. A Aidê e ele e o Ed ensinaram isso pra gente, de viver o momento a momento, o dia a dia,
sem expectativas, sem criar esperanças e sem sem ficar ansiosa pelo futuro, aprendendo a ressignificar as coisas que não deram certo de uma forma rápida, né? Sabe? Ajustou, vamos seguir e não fica voltando, né? Porque por muitas vezes eu vejo que a gente é muito rancorosa, sabe? A gente acaba e fica remoendo as coisas que aconteceram no nosso passado, né? Tanto ela quanto ele nos mostraram que a gente pode seguir e optar de uma forma mais leve de conduzir as coisas, tá? Então, pra mim, foi um casal que me inspirou, eu aprendi muito vendo eles, vendo os cortes que foi apresentado deles ali, né? Porque vale lembrar também uma coisa, gente, que... Ai, meu gato tá mordendo meu pé aqui. Que ali são takes, são cortes feitos pra gente assistir pedaço a pedaço. O real, o bruto, muita coisa foi tirada dali, tá? Então, vale a gente ter essa lente também, tá? Uma outra coisa que eu quero trazer para vocês que me assustou e até serviu de lição também foi aquele casal, o Rivo e a Silvia. Ela é uma mulher muito segura dela. E nesse ponto de vista, isso é muito positivo. Mas eu acho que ela é uma mulher que ela acaba assustando o homem num primeiro momento, tá? Depois, quando ela se posicionou, eu achei que ela fez certo de se posicionar e de impor limites em relação a um cara que não queria ela. E ela conseguiu ver isso, que ele não queria ela, e ela se posicionou. Mas antes, vamos falar de antes, eu acho que a postura dela ser muito pra frente, dela falar demais, e eu falo que o peixe morre pela boca, acabou assustando ele, entendeu? E aí ele não teve já uma conexão com ela assim que ela viu, né? E essa postura dela de falar, de agir, de ser muito pra frente, assustou ele como homem, tá? Esse é o meu ponto de vista, essa é a minha interpretação que eu tenho em relação a esse casal, né? Mas ela é uma mulher completamente segura dela, uma mulher muito bonita, dona de si, sabe? Que se ama, que me inspirou de vê-la nesse sentido, de quanto ela, independente das coisas, ela se ama, ela se valoriza, ela sabe o lugar dela, ela sabe que ela merece, que ela não aceita migalhas. Então, vem para nos ensinar isso, né? O casal Lica e Léo não deu certo já quando voltaram da lua de mel, e era esperado isso, né? Já desde o começo. A Lica se mostra uma mulher bastante insegura, bastante com uma carência e até um ciúmes um pouco exagerado. Isso foram takes que mostraram pra gente, né? E o Léo, um cara absolutamente sem ímpeto pela mulher. Mas aí vem aquele negócio que eu falei, que quando um homem quer, ele vai atrás. Não foi o caso do Léo, porque ele não quis. Já o Rivo, em relação ali, a gente consegue ver nitidamente ali, quando um homem quer, ele vai atrás. Consegue entender? Observa as atitudes do Rivo em relação a Lica e observa as atitudes do Léo em relação a Lica. Ali a gente consegue entender o que é um homem que quer e o que é um homem que não quer. E o quanto a gente precisa olhar para esses sinais para a nossa vida, principalmente as solteiras, né? Porque por muitas vezes a gente fica tentando fazer com que um relacionamento aconteça e o cara não quer. A gente não se valoriza. Então, num relacionamento, o homem precisa querer muito mais que a mulher. A gente precisa se fazer de difícil, sabe? A gente precisa se fazer de indisponível para que ele busque cada vez mais. E fica até a dica aí. Quando é mais difícil, o homem luta muito mais. Uma mulher que está disponível, a Lucielma é um exemplo que se mostrava toda para ele não dá valor, entendeu? Então, o homem, ele gosta do desafio, ele gosta da conquista, ele gosta de desbravar, ele gosta de ir para o campo de batalha e conquistar aquela mulher. Então, que a gente possa ser uma mulher que precisa ser conquistada, que ele precise ser atraente, que ele precisa fazer de tudo para poder ter a minha presença ao lado. Entendeu? Fica a dica aí. Agora vamos lá, quem mais que foi lá? Foi o Ed, a Nívia. A Nívia e o uruguaio lá, Ricardo. Cara, era um casal que eu apostava num primeiro momento, né? Aí quando conheceu a filha também, achei que deu bom ali, deu um bom match.
Mas quando ela fala que os filhos dela não apoiavam, pra mim foi uma flag ali. E a flag, que foi flag inaceitável, foi o que ele fez com ela no restaurante, né? É inadmissível um homem sair da mesa e deixar você sozinho. Eu jamais falaria com um homem novamente. O cara não teria nem acesso a mim. Claro que eu sei que ali é um programa. E aí você vê a fala dela e o constrangimento dela quando ele saiu e deixou ela lá na mesa, né? É um cara mimado, um cara que não tem flexibilidade, que não. É só as vontades dele, ó, outra flag aí. Que a gente começa a observar a flag do homem nesse sentido, em situações que o cara ele não tem o jogo de cintura de ceder, que só ele tem razão, porque ele falava que ela tinha informações que ele não tinha. E ela estava mentindo, e ele queria que ela falasse que ela estava mentindo, que ela assumisse que ela tinha informações, sendo que ela não tinha. Então, esse é um tipo de flag que você vai ver no dia a dia, em situações corriqueiras, sabe? Que da casa, de uma saída, que você vai observar que se o cara é um cara que só a vontade dele precisa prevalecer, que só a palavra dele é a última palavra, é um cara que não olha o todo, que não avalia o todo, flag total. Esse é um cara que você não fica, né? E aí ele ter deixado ela lá, pra mim, o programa morreria ali, né? Eu sei que eu acredito que eles tiveram que passar por todo esse processo, e uma coisa também que eu achei que eles tiveram que passar por esse processo só pra finalizar, pra ter 3 casais no final, foi que, sabe o que eu senti? Eu não sei se você sentiu aí também, depois você me conta aqui nos comentários. Que eles já tinham conversado que eles não iriam ficar juntos. Mas aí tem toda uma encenação para poder você ficar engajada assistindo o programa, tá? Eles já sabiam que eles não iriam ficar juntos, entendeu? Ela já sabia que não ia ficar com ele já sabia que não ia ficar com ela. E só que eles encenaram só para finalizar o programa e ter 3 casais. Porque eu acredito que foi um casal que hypou bem. Foi um casal que deu uma boa liga, deu uma boa audiência pro programa, entendeu? Só que aí o cara vai e me caga no jantar, entendeu? Caga não, é bom que mostra as flags, né? E aí depois, no final, quando eles se encontraram depois, né, que não se encontraram, que o programa gravou sobre cada um dos participantes, ela mesma falou que não aconteceu nada, só ficaram amigos, né? E, de fato, eu jamais me relacionaria com um homem que me deixou na mesa, entendeu? Jamais. Não teria nem meu telefone, entendeu? Não falaria nem mais comigo. E o quanto é importante, gente, a gente entender também que esses limites a gente precisa dar, a gente precisa entender, porque ele parte daqui, né? Do meu amor próprio, da minha autoconfiança, de saber quem eu sou. E a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu imponho limites e daqui você não passa. Aqui você chegou no limite. E limites, tá? Foram feitos para ser respeitados. E não para você ir abrindo, excedendo, concedendo, fazendo exceções. Não. Limites foram feitos para ser respeitados. Tem o filme O filme e o livro É Assim que Acaba, da Colleen Hoover, que a filha fala isso quando... Eu esqueci o nome dela, da participante lá. Eu esqueci o nome da atriz principal. Mas vocês vão lembrar, na cena que ele bate nela... Bate não, né? Ele é agressivo com ela. Ela vai e fala sobre isso, que limites foram feitos para ser respeitados. Que ela viu na família dela, na mãe dela, de não ter imposto limites, o que aconteceu, né? O quão o pai dela fazia com a mãe dela, né? Enfim. No mais, vamos ver no mais. Foi o Ed, já falei deles, né? Aí a Lica e o Rivo indo no casamento também achei o máximo. Falei assim, gente, esse povo é bem resolvido, né? Enfim, que mais? De um modo geral, gostei bastante da temporada, desses 50 a mais. O que eu senti que foi até mesmo o react dos famosos lá no final. Eu achei uma galera imatura, no sentido de falta de auto-amor de algumas mulheres, falta de maturidade por ser mulheres mais velhas e homens mais velhos, tá? Eu imaginava uma... Não todos, né? A gente não pode generalizar, mas eu imaginava que teria uma galera mais madura, que conduziria de uma outra maneira. Só que também tem uma coisa que acontece aqui, e eu entendo agora, experimentando um ano de divórcio,
E é pouco tempo, né? Diga-se de passagem, eu nem namorei ainda. Mas o quanto você aprecia a sua própria presença quando você aprende isso, né? E não vai ser qualquer pessoa que vai chegar perto de você e vai ficar. E ali o experimento acaba que é tudo muito às cegas, é tudo muito diferente, né? Enfim. E não tem aquela conexão visual, né? E aí, quando você vai para conhecer a pessoa e não tem o match, não é não, entendeu? Só que eu notei que as mulheres estão um pouco carentes e elas precisam trabalhar essa parte das emoções, do amor próprio, autoestima. E isso tem que ser trabalhado internamente, tá? Não tá fora as respostas, não tá num relacionamento que você vai encontrar essas respostas. E aí, essa questão toda de que você mais velho, você com a sua vida já construída, você vivendo, você tendo a sua rotina, não vai ser qualquer pessoa que você vai querer colocar pra dentro da sua casa, pra dentro da sua vida, pra dentro da sua rotina. Tem que ser uma pessoa que valha a pena, que some, que venha pra multiplicar, pra trazer bons momentos, alegria, e não pra chupinhar, né? Então, nesse sentido, eu compactuo desse sentimento hoje, um ano divorciada, 41 anos, enfim. Então não vai ser qualquer pessoa que eu vou querer colocar para dentro da minha vida, né? Muito pelo contrário. É muito gostoso estar sozinha, é muito gostoso eu curtir minha solitude, é muito gostoso eu ter minha rotina, fazer minhas coisas. Eu sinto falta? Sinto. Eu quero ter alguém? Quero. Mas primeiro eu preciso estar bem comigo mesma, eu preciso me amar o suficiente, ter a autoconfiança, o autoamor, a autoestima o suficiente para que eu não busque lá fora coisas que só eu posso dar para mim mesma, né? Que o amor de fora ele vai vir para poder somar, não para poder eu solucionar alguma carência minha aqui de dentro, né? Então eu tô nesse meu processo, né? Vivendo isso, passando por isso, trazendo luz nesse sentido de que eu preciso passar por algumas coisas internas aqui comigo mesma para depois eu viver isso. E de verdade, tá sendo gostoso eu viver essa minha jornada, esse meu processo de autoconhecimento e autocura. E é isso. Qual foram as suas impressões em relação ao Casamento às Cegas 50 mais? Eu queria que você deixasse seu comentário aqui, que você me contasse como que você interpretou, o que que você achou, enfim, o que que você viu que eu não vi. Vou adorar saber dos seus comentários aqui. E é isso, que a gente possa olhar as histórias dos outros, olhar o que os outros fizeram e a gente possa aprender, tirar as lições, se inspirar para poder fazer da mesma maneira, claro, construindo o seu caminho, e não replicar ou não fazer, porque a gente já sabe qual vai ser o destino final dessas atitudes, né? A vida é um eterno campo de aprendizado, que a gente possa aprender através das histórias também. É isso. Eu espero que tenha feito uma boa companhia, eu compartilhar um pouquinho com você desses meus momentos na qual eu desopulo a cabeça, mas eu também acabo aprendendo, vendo as histórias e me divertindo também. Espero que tenha feito uma boa companhia para você. Um beijo e até o próximo vídeo.